Boa tarde. Boa tarde para quem está em casa, boa tarde para vocês, meninas. Nós estamos aqui de novo, sim, com certeza. Hoje pelo YouTube, né, para que assim possamos ter ainda mais facilidade, possibilidade de participação de todas vocês. Nós estamos hoje aqui com essas duas pessoas maravilhosas, assim, eu não posso falar muito delas, porque senão vocês vão desconfiar. Né, a pastora Catiane, pastora da família Aliança Church, Ana Brier, líder na família Aliança Church, todo mundo conhece. Quem não conhece, pode buscar conhecer, tá? E nós vamos falar de coisas muito, muito importantes. Vamos falar, né, colocamos um tema, minha história, meus desafios, e eu tenho certeza que vocês ficaram curiosíssimas e curiosíssimos para saber, nossa, a história da pastora Catiane, a história da Ana, também é. Mas nós vamos contar, na verdade, a história desse ministério, desse movimento de mulheres, que, como eu falei semana passada, não é um movimento feminista, mas é um movimento de empoderamento da mulher. E nós, né, falamos o que é o empoderamento, como nós aqui vemos. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí eu já vou pedir para você, já começa a compartilhar aí o link, já vai curtindo, aproveita quem não está inscrito aí no canal, né, da igreja, já se inscreva, tá bom? Porque a gente vai começar, era uma vez, né, lá atrás, era uma vez 2015. E aí, 2015... na vida de nós três aqui, foi um ano ímpar. Eu acredito, assim, de mudança radical até. E, a partir dessa mudança, muitas outras mudanças vieram, e já vai aí quase 6 anos, né? E eu lembro bem, pastora Catiane, falando de mulheres, de ministério de mulheres, de uma história muito inusitada, dentro de um certo terminal de ônibus, né, onde uma certa pessoa ouviu uma voz, era a voz de Deus, mas imagina você estar, né, cansada, voltando da aula, e de repente, Deus fala com você. E aí você que vai nos contar essa história. Então, eu estava no último ano, se eu não estou enganada, no último ano da minha faculdade, que eu sou formada em Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos, e eu estava dentro do ônibus estudando para cargos e salários, né, que é uma das disciplinas da faculdade. E aí, estudando aquele monte de número, lei, como é que faz, né, todo o cronograma de empresa, como é que eu posso aumentar o salário do pessoal sem prejudicar a empresa, estudando, e, de repente, nada a ver, né? De repente, eu lendo as apostilas, lá, muito preocupada com a nota que eu ia tirar, eu escutei o Senhor falar bem assim, vai chover na sua horta. E aí, eu parei e fiquei pensando, eu acho que eu estou estudando demais. É muito número na minha cabeça, é muita lei, é muita conta, eu preciso dar conta dentro do RH lá na empresa, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo coisa. E, de repente, eu escuto de novo, vai chover na sua horta. Até então, eu até achei que era relacionado à faculdade que eu estava fazendo. Uau, vou me empregar rapidinho. Até hoje, irmãos. E aí, eu me lembro que eu fechei a apostila e eu percebi que era Deus falando comigo. E aí eu falei assim, como assim, Senhor, vai chover na minha horta? E aí eu comecei, então, eu fechei meus olhos, eu estava sentada indo para a faculdade, eu estava no 557, que vai ali pela Lindeberg. E aí, passando ali naquela segunda ponte, eu me lembro assim, como se fosse ontem, né, que aconteceu. E aí o Senhor falava bem assim, vai chover na sua horta, se prepara. Prepara o campo, joga a semente, porque eu vou fazer chover. Porém, todavia, quem vai preparar o campo não é você. É aquele que está acima de você. E aí eu falei, é Jesus, né?
Jesus está acima de mim. E aí, de repente, eu vi o meu marido dentro de um ônibus, gente. Gente, eu vi. Não estou doida, não. Eu vi. E aí o Senhor falou para mim, ele vai preparar todo o campo. E eu falei bem assim, uau. Eu fiquei assim, com tanta vontade de contar isso para meu marido. Mas naquela época, tudo era muito novo, tanto para mim quanto para ele, essa questão de ouvir Deus falando, de ter uma visão. Gente, eu não tenho assim aquela visão aberta, igual a minha irmã aqui de vermelho, e outras intercessoras da igreja e outras pessoas. Mas, de vez em quando é para Deus falar diretamente comigo, ele abre rapidinho, depois ele fecha, tá? E aí eu vi o meu esposo, e o Senhor falou para mim, enquanto ele não preparar a terra, você não joga a semente. E aí foram anos de luta, né? Uma luta muito grande, muita perseguição, principalmente na nossa mente, uma batalha de mente muito grande, para a gente entender tudo aquilo que Deus, né, queria que nós fizéssemos, e nós queríamos realmente estar dentro da vontade de Deus, não queríamos fazer nada fora da vontade do Senhor. E por incrível que pareça, né, o Empower de Mulheres começou nessa voz, tá? Vai chover na tua horta. Lembro bem dessa história, porque aqui a gente tem muitas histórias assim, bem, como eu posso dizer, diferenciadas, com pessoas muito diferenciadas, né? E aí veio uma sequência, né? Eu lembro que a gente entrou numa sequência de fazer cultos de mulheres e tal, e de tentar se reunir, né? Eu acho que a Ana também se lembra bem disso aí. A Ana é uma jovem totalmente, tipo assim, eu volto a dizer, se eu falar, as pessoas vão, tá puxando o saco da Ana. Mas não é, quem caminha perto... Eu gosto. Quem caminha junto sabe assim, o quanto a Ana é dedicada às coisas do reino, à obra do Senhor, né? E caminha, não sei se para a sorte dela ou falta, caminha com mulheres casadas. É para crescimento, irmãs, é para crescimento. Boa parte da caminhada dela sim. é com mulheres casadas, experiências assim que ela ainda não viveu, muitas que em nome de Jesus ela nunca vai viver, mas às vezes a gente pensa que só quem tem algo a nos ensinar, a pessoa que está no mesmo, não digo nível, mas no mesmo tipo de vivência que a gente não é. A Ana é um exemplo disso. E o que você te marcou, assim, Ana, nesse início, essa coisa de andar com mulheres mais velhas e ter que pegar as mais novas que andavam com você, porque ela liderava meninas nessa época, né? E trazer para junto. Que desafio. Eita. Primeiro, que eu sempre gostei de andar com elas, tá? Eu nunca liguei, nunca me importei. Porque, assim, gente, eu amo aprender. Às vezes eu falo pouco, tudo bem que quando eu falo bastante também. Mas eu gosto de ouvir, gosto de aprender na prática. E uma das coisas que essas mulheres, essas duas e muitas outras, me ensinaram foi a como me tornar uma mulher na prática. Eu tinha 15 anos quando eu me converti, e aí não vou fazer as contas que eu sou ruim de conta, mas em 2015 eu ainda era novinha. Não vou fazer a conta. Mas, assim, foi aquela transição, né, de andar com vocês para aprender o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus e, ao mesmo tempo, assim, Deus forjando mesmo, porque eu estava com vocês aprendendo e aí tinha as meninas mais novas, então, do mesmo jeito que eu estava aprendendo, eu estava ensinando. E aí o mais legal foi justamente esse estar junto com pessoas que me ensinavam, porque até então, antes de conhecer Jesus, eu não tinha essa coisa de andar junto com muitas mulheres. Eu sempre fui eu e vamos embora, né? E aí eu aprendi a andar em bando, né? Junto com as mulheres, aí elas iam orar, até aquelas revelações, aí veio os meus dons também, a gente vai ficando doido igual. E aí o legal é que, tipo assim, a gente vai aprendendo a andar em bando e a confiar, que você sabe que, tipo assim, tem aquelas ali que vão te ajudar e vão te ensinar, mas para você fazer a mesma coisa. Então, assim, é Deus me moldando de todos os lados. E eu não largo isso nunca, né? Porque, assim, você aprende o segredo do negócio, você vai sempre. E aí o Empower me marcou muito, porque a gente era tudo novo, né? A gente estava fazendo, mas a gente estava junta. E aí tudo que eu pegava de um lado, eu colocava em prática do outro. Então, foi algo que, assim, não só me ajudou pessoalmente, mas como
destrinchou meu ministério também, né? Porque a gente vai fazendo realmente, Deus vai afiando e a gente vai se encaixando naquilo que Deus quer pra gente, e vai se encontrando naquilo. E é isso. Isso aí. Ao longo desses anos, né, nós tivemos algumas conferências ou congressos de mulheres e sempre foram assim desafiadores, e aí aquela coisa, né, a gente se desesperava e meu Deus, sei o quê, estressa, e no final dava tudo certo e corria tanto e acabava tão depressa, né? Quais assim as experiências de vocês nesses anos, né? O ano passado, infelizmente, a gente não pôde ter, mas desse período, nessa coisa de prepara, ouve Deus, o que Deus quer falar conosco, com as mulheres e tal. Qual a experiência, assim, algo que marcou nesse período de 2015 para cá, nessas conferências de mulheres? Ui, você ouviu aí? Uma experiência que me marcou muito. Não me lembro que ano foi, não sei se foi em 2016, se é 17, realmente, gente, eu não me lembro. Mas foi na época que nós mandamos fazer a camisa Esther, que foi o ano, foi 17. Aí ela é boa, ela 2017. é boa. Falou que é ano, Mônica é a você caixa de pergunta para a memória. Mônica, Desculpa, entendeu? não sei. E até então, quando, né, nós começamos a ter encontro de mulheres, a gente não tinha um nome, né? E se eu não estou enganada, foi em 2017, foi 2018 que lançamos o nome, mas o nome nasceu mesmo foi em 2017. O que aconteceu? O nome não, assim, O tema, né? o tema não é nem o tema, eu esqueci o nome, gente. A proposta. Isso. A proposta nasceu em 2017 na conferência Esther. Eu estava passando por uma crise ministerial muito grande, mas muito grande mesmo. E aí eu comecei a orar, e aí eu convoquei algumas mulheres para estarem orando comigo. E aí eu me lembro, lá na minha sala não, na minha sala de jantar, que eu nem sei se é esse o nome mesmo, que tem uma mesa, entendeu, gente? Com as cadeiras lá. Aí nós estávamos tomando café e, de repente, a Ana virou para mim e falou bem assim: será que não é para um tempo como este que você foste colocado como pastora desta igreja? Gente, eu lembro disso como se fosse hoje, Não sério. é? Conta aí, Ana. Não, continua, porque o que eu vou falar também Ana, sim, tem a memória também de elefante igual essa aqui para algumas coisas. Para algumas coisas, Por tá? isso que é bom andar junto, tá vendo? E aí, assim, na hora que ela falou aquilo, eu falei: é doida? Não, só pode ser doida, porque para um tempo que eu estou vivendo alguma coisa de boa sair, impossível. Só que, tipo assim, não tem quando você escuta histórias, você lê a Bíblia, você até já leu a história de Esther, mas você não chama a sua atenção como me chamou para aquele dia, para aquela noite. E aí eu comecei a chorar, né? Porque, gente, eu sou muito chorona. Então, eu passei a madrugada lendo a história de Esther. E eu li. E aí o Espírito Santo falou. Aí o Espírito Santo começou a dizer: vai chover na tua horta. De novo. Vai chover na sua horta. Se prepara a semente, porque ele, né, no caso o meu marido, vai arar a terra. Quem vai dar a semente sou eu, mas quem vai semear é você. Gente, que complexidade, né? Então, ou seja, gente, a gente não faz nada sozinho, tá? A gente precisa do outro para que as coisas funcionem. E aí, eu fiquei tão confiante, aí nasceu a conferência Esther, né, com o tema, será que não foste para um tempo como este, que foste colocado na posição que você está hoje, no caso dela, rainha. No meu, foi como pastora, porque a minha crise era ministerial, mas outras mulheres tinham outras crises, né? Então, elas se colocaram dentro da história e nós proclamamos um jejum, fizemos camisa, fizemos uma conferência linda. Assim, não deu aquele monte de mulheres, mas o Senhor disse que, tipo assim, nada começa grande, tudo começa pequeno. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Valorizar os dias dos pequenos começos, né? Conta, Ana. É exatamente nessa conferência, porque assim, lógico que todos os nossos encontros sempre deixam aquela coisa que marca, mas esse não tem, principalmente assim, eu sou doida, eu confesso,
Mas quando eu falei isso para a pastora, gente, eu nunca me vi tão corajosa, profeticamente falando, assim, de falar algo que eu tinha acabado de ouvir do Senhor e papum, né? Fui e falei com ela. E aí eu lembro que quando eu falei com ela, eu também fiquei com aquilo na cabeça. Porque, gente, por que eu falei isso para ela? Né? E eu gosto muito do livro de Esther, já tinha lido, e eu também, a gente nem tinha falado disso, mas eu também li naquela madrugada o livro de Esther, porque eu lembro que ela virou para mim e falou bem assim, você vai ministrar. Aí as pernas já ficam bamba, né? Você quase morre do coração. E aí eu lembro que quando ela falou, você vai ministrar sobre Esther, você vai ser a nossa Esther, eu já chorei dentro do quarto, assim, eu falei, Deus, porque aí me veio a minha crise, né? Aquela coisa, cada uma estava enfrentando uma. E aí o Senhor começava a tratar coisas em mim, na minha autoestima, na minha identidade, de tipo assim, você é bonita por fora, você é bonita por dentro, você precisa confiar em você mesma. E assim, essa conferência marcou essa minha transição de me olhar como Deus me olha e como as pessoas me olhavam, né? Eu comecei a enxergar mais aquilo que Deus via a meu respeito do que as pessoas estavam falando por aí. E aí aquilo foi um tratamento assim intensivo de autoestima, vamos dizer assim, espiritual e física também. E aí deslanchou o sentido de, caraca, Deus fala comigo. Não era mentira, não era coisa da minha cabeça ter falado com a pastora aquela coisa. E aí eu comecei, não, Deus, eu quero mais, eu quero ouvir o que o Senhor está falando comigo. E aí depois, né, uns anos para frente, a gente foi entender o que era palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas ali veio aquela fome de tipo assim, eu tô dentro daquilo que Deus está falando e eu estou sendo usada por Deus. E aí o mesmo que foi, né? Quem sabe não foi para um tempo como este, também serviu para mim. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levantada com os dons que você está, dentro do lugar que você está, na sua igreja, na sua comunidade. Então essa conferência me marcou muito. E às vezes, assim, eu visito meus caderninhos e aí eu pego a ministração, né, o que eu ministrei para as mulheres, e aí eu começo a chorar, porque serve para mim até hoje. E assim, foi incrível, e eu carrego isso comigo desde então. E falo essa frase direto, já ministrei ela na igreja de novo, porque foi algo que realmente marcou a minha, foi aquela transição, né, que realmente marcou a minha vida. E aí, eu lembro que em 2018 a gente teve uma outra conferência. Nessa conferência que nós falamos das estações, né? Foi muito fantástico. Não teve camisa, foi algo que Deus fez tão específico. Tradicionalmente, na nossa conferência, choveu, né? Porque é outubro, final de outubro, então está indo para o finalzinho, né, da primavera e tal. E a gente experimentou algo do Senhor muito diferente. 2018, eu lembro que, porque a gente sempre faz aquelas sessões à tarde, teve a palavra compartilhada e tal, e quando a gente ia para a última sessão, já para a noite, e teve um apagão na região, a chuva pocando em cima, e quem tinha ido embora, que ia voltar depois, não conseguia voltar, e quem ficou foi uma unção, um derramar. E eu sei que ali, eu me lembro muito bem, ali teve uma virada de chave que levou para uma definição do que a gente é hoje, né? E foi algo, assim, muito louco, né? Um grupo de mulheres no escuro, ouvindo a palavra. Só a lanterninha do celular. Só os instrumentistas de Houve um derramar de Deus muito grande. Deus liberou a minha alma de várias correntes que me aprisionavam. E eu não posso falar. E foi algo assim, para mim foi libertador, né? Todo mundo passando por estações diferentes. E entender a nossa estação é assim de extrema importância para vivermos uma vida condicionada com Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que eu estou mal, né, dependendo da estação. Se é um inverno, por exemplo, né, se a sua estação é o inverno, a nossa tendência é se casular, ficar, não estou afim, hoje eu não vou no culto, não quero assistir nada, vou ficar em casa, pai bola. Cara, foi uma virada de chave, porque Deus começou a nos dar estratégias, revelações, assim,
que até hoje a gente ainda destrincha. Coisas que Deus falou em 2018, nós ainda não estamos vivendo, mas também que foi falado, algumas coisas nós já estamos vivendo. E, para mim, assim, é lógico que depois, acredito que no decorrer, né, eu vou dizer como que nasceu o nome Empower de Mulheres. Né? Não é agora. Segura aí, não vá embora, porque eu vou revelar para vocês como que nasceu o nome Empowered. Mas se você é dessa época, entendeu? Coloca aí nos comentários. Quando é que você chegou no Empower de Mulheres? Se você viveu isso tudo com a gente. Se você lembra de alguma coisa assim, comenta pra gente ver depois. É, porque, né? Eu também vou querer ver depois. E é justamente isso. Empower de mulher. O que é isso? O que é isso? Que doideira é essa? Gente, como diz a minha irmã em Cristo, Ana Brié, deu para perceber que ninguém aqui dessa família Aliança é meio normal. Mas a gente é bem feliz. Tá? Mas a gente é muito feliz do jeito Pelo que menos nós somos, feliz. tá? Né? A gente leva muito ao pé da letra, né? Que o nosso jeito de ser é loucura para o mundo, literalmente. Mas foi no final de 2018, não chegou a ser em dezembro, não, foi logo depois da conferência. Deus me deu uma revelação. Gente, eu estava dormindo, né? A gente chama de visão noturna, né? E Deus me mostrou, eu vou dizer assim, visão noturna, mas quando eu acordei, Deus me mostrou o nome escrito mesmo. E eu não falo inglês, tá? Por isso que só pode ser revelação de Deus. E aí eu tive uma visão noturna, onde eu estava numa cidade muito pequenininha, sabe? Cidade de interior. Eu lembro que tinha uma pracinha, uma árvore grandona no meio dessa pracinha. E nós, na verdade, eu estava com um grupo de mulheres, que hoje é o Ministério de Intercessão. Elas estavam comigo. Na verdade, sempre foi, né? É porque depois entrou, acho que 2. Foi. Foi. Só não tinha Cristina na época, mas do resto estava todo mundo comigo. E a gente estava indo visitar a Geandra. A Geandra. E nessa que a gente foi visitar a Geandra, eu vi nessa pracinha, tinha uma igreja muito antiga, aquelas igrejas que ficam no meio da pracinha. E aí, de repente, as meninas elas sumiam e eu abri a visão. No sonho, eu abri a visão. Gente, a gente tem visão até no sonho. E aí eu estava dentro de um templo que, gente, por curiosidade, é o sonho que o pastor tem de construir o templo desse jeito. Porque o templo parecia uma nave, ela é assim, não é nem redonda, ela é um negócio assim, não sei explicar, mas parecia uma nave. E tinham mais, se eu não me engano, acho que tinham 4 pavimentos. Era muito lindo, parede preta, muitas luzes, muitas luzes. E aí estava acontecendo um casamento. E a noiva era muito pretinha, mas era muito pretinha, ela era muito preta. Mas pensa numa preta bonita, linda, 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 com seus cabelos com box bride. E ela estava maquiada e ela estava grávida. Ela estava com barrigão. E o noivo dela era branco, muito branco, do olho claro. E a igreja estava assim, alvoroçada, celebrando o casamento dessa noiva, que porventura estava grávida. E aí, na hora do ato do casamento, ele virou para mim e falou bem assim: eu não posso me casar com ela. E eu disse: por que não? Porque ela não me eu não mereço ela. Ela é muito boa. Ela é a noiva. E a noiva está gerando a criança. Eu não posso me casar com ela. Eu vou ter que cortar essa aliança porque... Desculpa. Porque ela não me merece.
eu não mereço ela. Ela é muito boa. E se eu continuar com ela, eu vou estragar até o fruto que está no ventre dela. E aquela mulher, ela chorava muito. Ela chorava muito. E a sensação que eu tinha é que eu estava fora do país. E aí se desvinculou a noiva desse noivo. Ela era muito pretinha e ele era branco. E aí ele saiu muito triste, porque ele não podia se aliançar com essa noiva, porque essa noiva, ela era muito boa para ele. E ela olhou dentro dos meus olhos, deu um sorriso com os dentes branquinhos, olhou para mim e disse assim: Empowered and Man. Eu, hã? Empowered and Man. Aí ela olhou assim para mim, eu falei bem assim, eu não sei falar esse negócio, não. E aí ela colocou a mão no meu peito e repetiu essa palavra. E aí eu ouvi bem assim, Empower de mulheres. E aí, quando a visão acabou, aí essas mulheres estavam em volta de mim, junto com a Geandra, e nós saímos. E eu acordei, quando eu acordei, eu vi escrito assim na parede do meu quarto o nome Empowered Man. Enfim, fui procurar o significado, porque eu não sabia pronunciar, nem sei pronunciar até hoje direito. Peguei só o que eu lembrava do nome, coloquei lá no Google Tradutor, e a tradução é Mulheres Empoderadas. E aí o Espírito Santo falou bem assim, ensina a minha geração de mulheres o que é ser empoderada de verdade. Aí eu, uau! E aí eu comecei a estudar esse negócio de feminismo, o que estava acontecendo, né, o verdadeiro feminismo, depois eu fui ver o falso feminismo. E aí eu fui vendo que as coisas estão invertidas, né? A visão da mulher está invertida em relação a marido, em relação a filho, sociedade, né? Em relação ao cristianismo. E aí nós começamos, então, o Ministério Empower de Mulheres, aonde nós temos aí a missão de resgatar outras mulheres, nem que a gente tenha que sair da cidade para outra cidade para resgatar essas mulheres para a glória do Senhor. Mais ou menos isso. E nasceu. E nasceu. E os anos anteriores, então, foram o tempo de gestação, né? E nasceu. E agora? 2021. 2020, né, já no início, coisa de pandemia e tal. E a gente teve também um desafio de como atravessar 2020 sem dispersar todo mundo. E foi, assim, um tempo... Para mim, desafio é a palavra, porque aí tem aquelas pessoas que sempre estão um pouco mais juntas, mas como que a gente traz outras pessoas e tal, enfim. E a gente conseguiu voltar a se reunir. Eu me lembro que teve um culto, né, só, né? Que a gente fazia cultos mensais e tudo, e teve... foi em setembro. Foi em setembro, né? Que teve... E foi assim, aquela palavra, inclusive, foi aberto para a igreja toda, e foi também um virar de chaves, assim, um destravar no mundo espiritual para muita gente, que foi a ministração, inclusive com a pastora Catiane, né, do Vale de Ossos Secos. E muita gente saiu transformada dali, com situações transformadas, inclusive eu. Mas chegamos até aqui, e a situação global... mas mais especificamente no nosso país, no nosso estado, a situação não está melhor, né? A realidade que nos cerca, ela está, eu vou dizer, pior, porque é lamentável você se deparar com as notícias de ontem, né, sexta-feira, notificação de óbito de 3.650 pessoas no país. Imagina, não vou dizer que são 3.650 famílias, porque para cada morto, se parte deles era casado, então, no mínimo, 2 famílias envolvidas. E aí é um número, assim, absurdo. E a situação em si, se a gente for olhar mesmo, é desesperadora, né? No natural. A gente sabe que a gente anda por fé, não por vista, essa coisa toda. Mas e agora, 2021? O que fazer? Pois é. No final de 2020, mais propriamente dito no mês de dezembro,
eu estava perguntando isso para Deus, né? A gente aproveitou o recesso que nós temos, todo final de ano nós temos um recesso. E aí não podia sair de casa, né? Porque a gente estava em quarentena, nós estamos em quarentena. E aí eu perguntando para Deus, e aí o que vai ser de nós? Eu estava lendo um livro, Paixão por Tua Presença, de John Bevere. E aí, no meio, né, de preparar todo um trabalho para poder começar a escola ministerial, que a gente, né, abrimos para poder estar, né, ministrando, tal, ensinando o povo a ter paixão pela presença de Deus nesse período em que nós estamos passando por esse isolamento, esse afastamento social, que prejudica os relacionamentos. Então, como que a gente pode fazer para continuar se aproximando do Senhor, não perder essa conexão? E aí, pesquisando algumas coisas, eu vi o Despertar da Leoa. Até então, assim, não tinha dado importância nenhuma para esse negócio, mas aquilo ficou na minha cabeça. Despertar da Leoa. Não tem quando fica matutando assim? No finalzinho de dezembro, lá depois do Natal, eu estava orando, e o Espírito Santo me trouxe à memória o Despertar da Leoa. Então, eu fui ler a sinopse do livro. Eu quase caí para trás, menina. Nossa, a cadeira ainda fez assim, joguei as pernas para o ar e falei, é agora que eu caio. Eu falei, é disso que eu estou precisando. Que até então, eu ia comprar o livro para mim, entendeu? Que egoísmo, né, gente? Comprar o livro para mim ler, porque, cara, aquilo ia complementar a minha leitura do Paixão por Tua Presença. Só que agora escrita pela Lisa, né? Lisa Bevere, que é a esposa do John Bevere. E aí eu falei, caramba, vou ler o livro do casal, que maneiro, né? E aí comecei a ler a sinopse e comecei a orar. Aí eu falei, Senhor, me desperta, me desperta, me desperta. Olha só, me desperta. Por isso que quando eu comecei a ler o livro, eu me identifiquei, a princípio, né? E aí, o Senhor falou bem assim, não faz isso. Isso não é para você. Isso aí é para as mulheres de todo lugar. Desperta a leoa que existe dentro delas. Falei, Senhor, tem que despertar em mim. Como é que eu vou despertar nos outros, não está despertado em mim? E aí o Senhor me disse que eu iria despertar leoas. E eu nem tinha lido o livro, porque na sinopse não fala exatamente isso. E aí, o que eu fiz? Né, gente? O que a gente sempre faz? Deus falou comigo, mas eu precisava, assim, um pouco mais de confirmação, né? Então, eu joguei lá no Ministério de Intercessão. Falei, meninas, vamos orar aí, vão ver, e pai bola, aquele negócio todo. Aí, sabe o que eu gosto dessas meninas? É que, tipo assim, são tudo doidinho igual eu, entendeu? A maioria aqui é imediatista. Então, o que nós fizemos? Já pedimos os livros. Vamos estudar o livro, então. Então, nós começamos a estudar o livro e, meu Deus, uau, é coisa de louco. Então, aí, Deus foi dando estratégias e estratégia. Hoje não nós conta temos... tudo ainda não. Calma, né? Calma. Deus foi dando estratégias, né? E para esse ano de 2021, tem muitas surpresas para vocês. Não sai daí. Compartilha esse link para que outras amigas de vocês também possam escutar. Vai rapidinho aí, porque nós vamos revelar os segredos, hein? E aí, Ana, e agora, 2021? Sabe, gente, Deus é doido. Porque se a gente pegar... Deus é doido, eu sou filha dele, eu sou doida, ele é doido também. Vou até tomar um suco. Mas chega a ser engraçado, porque a gente tem uma visão, né? Porque o mundo está uma bagunça, o Brasil nem se fala. E aí, do nada, Deus fala bem assim, olha, vocês vão caminhar nessa direção, que, aliás, é bíblica, né? Então, tipo assim, era só a gente olhar para a Bíblia. E aí ele fala bem assim, vou juntar vocês mais ainda. Aí tem uma pandemia falando, vou separar todo mundo, não. Vocês vão andar em bando, vocês vão trabalhar juntas, vocês vão se apoiar como mulheres. Tem a tecnologia que já ajuda bastante, né? E a gente está ali mandando mensagem, tem o grupo e tudo mais. E aí eu tenho carregado esse versículo, né, muito comigo de Salmos, que fala que se a gente quiser provar a bondade de Deus, é só provar a bondade de Deus.
E aí eu olho para o Empower de Mulheres, e aí olho para 2021 e eu falo, gente, Deus é muito bom com a gente. Porque Ele está, assim, dando a direção do negócio, a gente está seguindo e a gente vê como as coisas têm funcionado, mesmo quando está tudo uma bagunça, e a gente está ali, vivendo o que o Espírito Santo está falando para a gente viver. E aí eu acho que, assim, 2021 é o ano assim, que o Empowered está realmente, já estava, né, mas está caminhando para o tapa daquela mulher do sonho, de tipo assim, você é empoderada, então vai lá e seja empoderada. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Vai lá e vai ser empoderada. Deus faz umas coisas muito loucas, né? Que lá em janeiro, aí é a mesma coisa, tipo, aquelas sugestões que aparecem, né? No feed lá do Instagram. E aí me apareceu a sugestão do livro Despertar da Leoa. Só que aí eu fui, apareceu depois o outro da Mulheres com Espada. Eu fui e comprei Mulheres com Espada, mas toda hora eu ia lá e ficava xeretando sobre o outro, né? E aí, no caminhar, eu botei a Mulheres com Espada lá. Segura a espada aí, que primeiro tem que despertar a leoa. Como pastora, como líder, como vocês se sentem desafiadas nesse tempo? Um pouco, assim, já foi falado, mas, assim, especificamente a gente não se apega a essa coisa de título e tal, mas é uma posição que a gente está. Então, é inevitável, né? De afirmar e de lidar. Como vocês se sentem desafiadas nesse tempo de pandemia? Tem a internet é uma facilidade, deveria ser mais, né, para a gente estar perto, mas ainda assim nem todo mundo se adapta ainda tão bem. Como pastora, como líder, como vocês se sentem desafiadas? Ela só faz assim, ó, vai. Do mesmo jeito que a internet é uma facilidade, se expor na internet às vezes ainda é complicado. Porque você tem essa facilidade do vídeo, da ligação e aquela coisa toda. Só que uma das coisas que Deus tem me desafiado muito é que se eu tenho algo que Ele tem me entregado, eu preciso entregar isso para as outras pessoas, não tem que ficar comigo. Principalmente com quem eu estou liderando, mas também nas minhas redes sociais. Então, foi mais ou menos assim que Ele falou comigo. Se eu estou te entregando alguma coisa, por que você não está compartilhando isso? Por que você está guardando isso tudo na gaveta? Né? Você ministra na sua igreja, por que você não pode gravar um vídeo e soltar lá nas suas redes sociais? Ou por que você não pode gravar um vídeo e soltar no grupo da sua célula ou no grupo do Cultura? E aí, assim, sabe, Deus vai te cutucando, até orem por mim. Tipo assim, voa, minha filha. Porque aí volta no nome Empower de Mulheres. É um nome inglês, então é um nome que tem, por mais que nem todo mundo fale inglês, é um acesso internacional, é um acesso que não fica ligado só ao seu país ou ao seu estado, é algo que pode ir para o mundo, para as nações. Então, assim, acho que o meu maior desafio hoje é pular do ninho, porque Deus já está assim empurrando. Ele vai te chutar. Né? Ele não me chuta, Senhor. Mas assim, Ele já está me empurrando, tipo assim, vai e mostra realmente aquilo que você sabe. Principalmente, eu lidero adolescentes, e a gente sabe que eles estão muito conectados. Mas, ao mesmo tempo que eles estão muito conectados com a mídia, com a internet, são com coisas que nem sempre edificam, né, e vão trazer crescimento espiritual. E aí, se eu sei que eles estão consumindo um conteúdo que não é bom, por que eu não estou produzindo um conteúdo que seja bom para eles? Então, assim, é aquele desafio de você tem, então começa a compartilhar. Contra a cultura. Né? Exatamente, outra cultura, cultura Fire. Então, é uma das coisas que meu marido sempre fala comigo. Ele fala a seguinte frase: meu bem, quem não é visto não é lembrado. Né? E eu tenho assim. O pastor Geraldo está muito marqueteiro, hein? Tá, ele tá. E tipo assim, eu tenho, eu não estou falando assim que eu tenho muita dificuldade de me expor nas redes sociais. Eu sempre tive Facebook, dificilmente você vê uma foto minha. Geralmente eu posto foto do marido, uma foto minha. Nossa, aí inventei de ter um Instagram. Oh, meu Deus. Aí, para mim, Instagram era igual Facebook, só para foto. Aí eu estou vendo os vídeos e tal. E aí minha filha falou assim: mãe, a senhora precisa criar
um Instagram, porque a senhora é maquiadora, você precisa divulgar o seu trabalho. Aí eu achei que ia ser igual o meu pessoal, faz a maquiagem, tira a foto. E ela bem assim, não, mãe, você precisa produzir conteúdos, você precisa ser vista, as pessoas precisam te ver nos stories, precisa ver um vídeo seu. Eu falei, tá, eu vou gravar, eu maquio vocês e mostro o vídeo de vocês. Mãe, a senhora precisa gravar alguns devocionais para postar no seu pessoal, pastora da igreja, tal. Gente, pensa em alguém que eu fiquei, sem mentira nenhuma, 15 dias para poder gravar o meu primeiro devocional. Isso é verdade, tá? Eu sou 15 testemunha. dias. E mesmo Depois te assim, ver pronto lá, você, nossa, não, que foi fácil. fácil. Aí eu vi, caramba, teve muitas visualizações, muitos não sei o quê. Quando eu gravei o meu primeiro Reels, que fala, né? Que foi na maquiagem, que foi, eu falei, gente, eu limpando o rosto, bateu 1000K em menos de 3 horas. Como assim? Eu falei, cara, eu posso usar isso para alcançar outras vidas, mas quem disse que eu fiz outro? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de me aparecer nas redes sociais. Por incrível que pareça, eu sou uma mulher tímida. Tá, gente? Às vezes as pessoas ficam rindo assim, porque me vê cantando, pregando na igreja. Uma coisa é ministrar aqui para o povo, outra coisa... Você quer ver uma coisa? Quando é para gravar alguma coisa, meu Deus, eu travo. Quando o pessoal está aqui, é uma coisa, mas quando é na frente de um celular, na frente de uma câmera, é totalmente diferente. Eu travo. Eu não sei se isso é psicológico, eu não sei se eu preciso de uma psicóloga, não sei. Eu realmente não sei. Muita gente. Mas, para mim, esse é o meu maior desafio, porque nesse período de pandemia, qualquer pessoa que a gente encontra na rua, né, às vezes de máscara, viu, gente? A gente pode falar de Jesus, né? Às vezes a gente sabe de um familiar que está passando, né, por esse momento triste, porque a gente pode ligar, mandar uma mensagem. Outra coisa é você criar conteúdo, sabe, para alcançar outras pessoas. Gente, eu tenho dificuldade, vou ser sincero com vocês. Eu acho que é o desafio de todos nós, né? De uns mais, outros menos. Às vezes a pessoa tem até a facilidade de estar nas redes, mas às vezes a dificuldade é o que falar nas redes, né? Se eu quero que as pessoas assistam o culto, como que eu vou fazer? Ou se eu quero... na verdade, todos nós estamos aprendendo, mas eu penso que quanto mais a igreja se abrir para esse aprendizado, a igreja que eu falo, a igreja em geral, né? A igreja de Cristo, porque são tempos... Assim, tem coisas que a gente está vivenciando nesse tempo de pandemia, avanços, transformações que não vão voltar mais. Situações que a gente vai daqui em diante, vai levar, sim, muita coisa que vai ficar virtual, mesmo voltando presencial, mas que vai ter que ser mantido, né? E aí, agora sim, o segredo. Vixe. Trabalho para 2021. E tem muito trabalho, né, pastora? Olha, bastante. Ora aí, gente, que os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos. Porque, de verdade, eu não vou nem dizer que vai chover. Está chovendo na nossa horta. Deus está mandando chuva, porque nesse período de 2015 até 2021, nós aramos, nós plantamos, o que a gente estava esperando do Senhor era a chuva, né? E, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, nós alcançamos muitas pessoas. Elas, às vezes, não conseguem estar aqui conosco, mas pessoas que eu falo assim, pessoas de outras cidades, até outro estado, pessoas fora do país têm assistido os cultos e têm mandado feedback de que, cara, conta com a gente. Nós recebemos doação, não sei, Estados Unidos, para poder fazer compras de cestas básicas, para a gente poder ajudar famílias. Cara, se não fosse as redes sociais, a gente não alcançaria essas coisas. Ficaríamos totalmente limitados, né? E eu creio que está chovendo na nossa horta. Às vezes não pode ser uma chuva muito grossa, porque senão acaba levando também a nossa semente. Mas Deus tem feito, tem mandado na medida certa. E
falando nisso, tem mandado na medida certa, Deus tem mandado na medida certa trabalhadoras, né, que sabe que estão com desejo de ver o reino de Deus com mais pessoas resgatadas. E foi nesse despertar da leoa que Deus começou a me mostrar e a mostrar para outras mulheres a necessidade de pegar essas mulheres do nosso bairro que têm passado por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas com alcoolismo, com droga, ou de si própria, ou de seus parentes, como filhos, maridos, e nós cuidarmos dessas mulheres. Porque a marca desta família aliança, a marca de uma família, tem que ser o amor. Eu creio que, independente de placa de igreja, a minha família, a marca da minha família, eu, meu marido, os meus filhos, precisa ser o amor. Da família da Mônica, da família da Ana, da sua família, tem que ser o amor. E eu acredito que é por causa disso que Deus nos familiarizou com esse nome, Família Aliança. Né? Porque nós somos Comunidade Evangélica Aliança. Comunidade Evangélica Aliança, mais conhecido carinhosamente como Família Aliança Church. E o que acontece? Baseado nesse amor, o nosso desejo e o nosso trabalho desse ano de 2021, para o resto da vida, até Deus voltar, é nós resgatarmos essas mulheres, é nós cuidarmos dessas mulheres, trazendo profissionais, pode falar, né? Trazendo profissionais da área. Eu não sei falar o nome das profissionais. Quem sabe falar é a Gianina, tá bom? É marca, marca registrada, figurinha carimbada aqui. É maravilhosa essa mulher. Né? Ela vai trazer. Ela tem contato, né, de profissionais. A gente quer trazer essas profissionais aqui para estar ministrando não só para a Família Aliança Church, mas para a nossa comunidade. Né? Nós queremos fazer na associação, né? Vamos conversar com a Evelyn, lógico, né? Mas o nosso desejo é trazer para a nossa comunidade profissionais que venham palestrar sobre... como é que é o nome? Por exemplo, dependente químico, né? Aí vai trazer uma profissional. Mas também existe um profissional que eu nem sabia que existia. Mas existe um profissional que trata das famílias dos dependentes químicos. Que são trabalhos diferentes. A gente quer trazer esses profissionais aqui para a nossa comunidade, porque nós sabemos que a nossa comunidade sofre, né, com filhos, maridos, né, dependentes químicos. Como a gente tem uma promessa da região 5, a gente não quer ficar só no balneário, nós queremos estender esse projeto para a região 5, mas nós vamos começar aqui em Jerusalém. Vamos começar aqui, vamos ver como que vai andar o trabalho, né, a resposta que nós vamos ter da comunidade, a resposta que nós vamos ter com esses parceiros que eu creio que nós vamos ter, para a gente poder, então, estender isso para os demais bairros, né? Queremos trazer aqui psicólogos, psicanalistas, queremos fazer workshops, né? Tentar vincular, né, alguma coisa para ajudar essas mulheres que hoje passam por esses problemas. E nós queremos cuidar delas, não é só trazer profissionais para cuidar dessa área, porque toda mulher que sofre de agressão, seja ela psicológica, seja ela emocional, seja ela física, ela precisa não só de um tratamento de um profissional, mas ela precisa de amor. E aí que vai entrar a igreja para cuidar dessa mulher. Nós queremos dar assistência para essa mulher em todas as áreas dela. Aquilo que a gente não consegue fazer, nós vamos tentar ver com um profissional. Mas aquilo que nos cabe, que diz respeito à palavra de Deus, aqui tem mulheres capacitadas pelo Espírito Santo para poder ajudar essas mulheres. Então, o desejo do nosso coração é ir de encontro a essas famílias, levando, né, a ajuda necessária, mas também levando o amor de Deus. Porque não seríamos igreja se nós não pregássemos Jesus para essas pessoas. Né? E esse é o projeto, lógico, né? Falar que tudo não daria, teria que ser uma live só para isso. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho do nosso projeto, né, que a gente quer fazer. Né, ter encontros, fazer grupos para essas mulheres. Gente, um desejo muito do meu coração é trazer o AA para o nosso bairro, para poder
tratar essas pessoas que sofrem com essa doença do alcoolismo, né, trazer o AA para cá, dar o apoio, ceder o templo, né, para poder receber essas pessoas. E se elas quiserem também alguma coisa relacionada à sua parte espiritual, a gente entrar, né, com a ajuda espiritual. E os profissionais entram com a ajuda física, né, que é todo o tratamento deles. E várias outras coisas, né? Trazer palestras relacionadas a abuso, né? Abuso sexual, mulheres que são agredidas fisicamente, que tipo de parcerias a gente pode fazer, o desejo do nosso coração. E se você que está nos assistindo, você conhece alguma clínica, né, que trata de mulheres, né, dependente químico, que você pode, ou você que é dono de uma clínica, não sei, né, quem está nos assistindo, até onde nós vamos alcançar, eu espero que alcance muitos outros. Você que é também aí profissional na área, um empresário, uma empresária que também queira financiar essa obra, amém, porque o nosso desejo é ajudar a nossa comunidade. A nossa comunidade precisa que a igreja seja uma igreja relevante. E a família Aliança Church é essa igreja relevante. Nós queremos fazer muito mais para o nosso bairro. É por isso que nós temos muito trabalho. E eu falei uma coisa para o meu marido. Isso não é uma questão só do trabalho de mulheres, porque nós vamos precisar muito que os homens se envolvam, porque os filhos dessas mulheres vão precisar ser acompanhados. Maridos, então nós vamos precisar dos homens da igreja para poder também entrar junto nessa, porque conquistar a região 5, nós vamos ter trabalho. Nós vamos ter trabalho. E tudo começa pelo amor, pelo cuidado. Isso aí. Muito trabalho a gente vai ter, e para muito trabalho precisa de muitos trabalhadores, né? E como, Ana, que a gente nós já começamos, gente, nós já começamos, mas como nós começamos para levantar os trabalhadores, as trabalhadoras mais especificamente, e como que a gente vai levantar, começar a convocar essas trabalhadoras? Gente, uma das coisas que eu acho fantástica, de verdade. Gente, eu sou apaixonada por isso, né? Porque as pessoas olham assim, caraca, vocês estão em pandemia, vocês têm que ficar isolados, têm que usar máscara, têm que fazer isso. Realmente, você tem que fazer isso. Mas como é que essas mulheres malucas estão tentando fazer tudo isso, né, que elas acabaram de falar, você não pode nem sair de casa? Gente, e aí eu pego o exemplo de Jesus, né, gente? Você vai lá na Bíblia, no livro de Atos, o povo não se encontrava, sempre tinha assim, os encontros no templo, mas era de casa, em cada porta, em cada família. Era um pequeno grupo ali, um pequeno grupo aqui, outro pequeno grupo lá, mas falando a mesma coisa, vivendo o mesmo amor, pensando do mesmo jeito. Aí pensa, aí como fazemos isso, né? Se eu fui despertada, porque eu fui despertada, e aí eu pego a minha vizinha, bato lá na porta dela, e aí começo a fazer isso, desperto a vizinha. Aí daqui a pouco eu estou em outra, daqui a pouco eu estou em outra. Eu não preciso juntar uma multidão num lugar só, aglomerar todo mundo, mas eu posso fazer o meu trabalho levantando uma aqui, que vai levantar outra, ou essa uma que eu levantei levantou duas. E aí daqui a pouco, quando a gente vê, já foi o bairro, já foi a região 5. Parece assim, quando a gente fala, tem gente que deve pensar, é uma utopia, né? Elas estão sonhando grande, elas estão imaginando. Mas a gente vê isso na Bíblia. Então, se a gente vê isso na Bíblia, a gente também pode fazer. E eu acho incrível isso, porque Deus ele vai casando desde o começo, né, que nem era em Power de Mulheres, e aí depois, quando Ele nos deu o nome, aí Ele foi construindo algo dentro de nós, para nos deixar preparada para viver o que a gente está vivendo hoje, né? Porque não adiantava despertar a gente naquela época, meio sem construir tudo que Ele construiu dentro da gente. Construindo a identidade, né? E aí hoje Ele nos faz esse convite, né? Nos despertou no nosso último encontro, de fazer isso, não sozinhas, porque nós vivemos em igreja, vivemos nosso bando de leoas, e aí Deus é bom e cada uma já tem a sua equipe, todas juntas, e aí quando uma não pode, e é engraçado porque assim, eu já vejo Deus fazendo. Eu não sou muito boa em visita, né? Mas eu tenho a Jennifer, que é, gente, que mulher, tá? E aí nós fomos, uma amiga dela, lá perto de casa, que é minha vizinha assim, né? É a outra rua, mas tá perto. E ela falou, Ana, vamos comigo. Ela é do mesmo bando, do mini bando que eu. E aí nós fomos de máscara, tudo bonitinho. É uma mulher que está grávida, com complicações no parto. E nós fomos fazer uma visita, né? Com toda a higienização, tudo bonitinho, levar algumas roupas para ela.
E assim, a Jennifer até brinca, né? Nossa, Ana, o que Deus estava falando com você? Porque assim, gente, sério, meu olhinho cheio de água, porque a gente conversou isso numa semana, na outra, a gente já estava fazendo essa visita, e ali eu e Jennifer conversando depois, né? Nós oramos com ela, levamos a roupa, limpamos as coisas que dava para poder limpar para ela, né? Sem incomodar tanto. E ali a gente saiu de lá conversando e falando, caraca, olha essa mulher. Gente, é uma mulher incrível. Pensa essa mulher sendo despertada, quantas outras mulheres ela vai despertar e como a gente pode demonstrar o amor ainda mais agora, né, que está quase ganhando o bebê. Então, assim, eu já vejo que a gente não tem impossibilidade nenhuma ou coisa nenhuma que nos pare de realmente viver aquilo que Jesus estava falando para a gente viver desde o começo. E ali foi assim, eu até brinquei com a Jennifer e falei, caraca, eu não sou boa nisso, mas me carrega todas as vezes. Porque assim, me leva junto, porque eu orei, nós oramos, naquilo que eu sou boa, eu fui boa, e naquilo que a Jennifer é boa, ela foi boa. Então a gente casou isso e foi. E aí a gente viu o quanto essa mulher se sentiu amada. A gente não tem satisfação melhor do que você olhar uma mulher que precisa, qualquer pessoa, mas naquele caso não, uma mulher que precisa, que estava se sentindo sozinha, grávida, com a filhinha dela lá pequenininha, de ver ela sentindo esse amor e de enxergar que você tem alguma coisa dentro de você e estava derramando naquela mulher. Assim, foi uma experiência muito incrível, isso há 2 semanas atrás. Então, assim, é possível e é como, já mostrei na prática, já falei, mas assim, é uma coisa incrível que Deus tem nos dado o privilégio de fazer, porque eu considero isso um privilégio. E é, assim, surreal. Participe também. Então, é sendo despertada Pra e despertar despertando outras, né? E assim Deus vai levantando trabalhadoras. E aí foi assim um pouco da nossa história. Se a gente fosse contar aqui de verdade, detalhes, né? Porque eu sei que mulher gosta dos detalhes. Se fôssemos mesmo assim nos aprofundar em tudo, eu não sei quantos dias nós passaríamos aqui. A gente precisa mas de um se você retiro. quiser saber, É um retiro espiritual. isso, Só para de conversar. mulher. Meu Deus, que espiritual. Mas assim, se você quer saber, procura. Tem eu, quase não gosto de falar, entendeu? Tem essas meninas bonitas aqui, tem as outras mulheres, procura para saber. Procura para se informar. Uma coisa que eu acho assim, não é aleatório, a gente não inventaram agora porque está dentro da pandemia, surgiu uma epidemia de lives. Não é isso. Já estava no nosso programa, no nosso planejamento, desde, foi fevereiro ou janeiro que a gente se reuniu? Aquela primeira reunião aqui, né? E ainda estava tudo presencial, beleza. Entrou nos nossos projetos. E aí, aprove ao Senhor que, quando foi a primeira, já estava nessa situação de quarentena mais vamos dizer assim, mais fechado, né, o estado e tal. Mas é aquilo, vamos alcançar. Mas vocês se veem, a gente está aqui sem máscara porque a gente convive mais, tá? Não pensem que a gente está aqui aleatoriamente, não, é porque a gente já tem uma convivência mais próxima. E está todo mundo ok aqui. E é algo assim, às vezes a gente não sabe o que Deus vai fazer, os caminhos que Ele vai tomar. Mas também a gente não precisa saber tudo, né? Porque senão a gente não precisaria dele. Mas o que a gente precisa é saber que a gente tem um lugar para chegar. E ele nos mostrando, faz assim, assim, caminha até ali. Aí a gente faz. Faz assim, assim, e caminha até lá. Eu penso que esse é o segredo, assim, né? Como são perfeitas e obedientes. Não somos, não. Mas a gente procura, na medida que o Espírito Santo corrige. Olha, falei para você ir até ali, você não foi. Tá bom, Senhor. Então agora eu vou, né? E a gente não precisa parar quando a gente balança ou quando a gente cai. A gente levanta e segue. Né? Eu penso muito assim. Um incentivo muito rápido para essas mulheres que estão em casa. Qual pergunta? Tem pergunta? Gente, façam perguntas. Que fez na caixinha já foi respondida. Como surgiu o Empowered. Então, nós falamos isso desde o começo. Né? E, vocês perguntem, tá? Manda pergunta para a próxima, né?
Pode ser para agora? Se você for rápida e tiver Muito muita rápida. vontade, assim, 10? vai lá e pergunta aí no chat. Ó, o diretor está dizendo que são 10 minutos. Faz a pergunta muito rápido, que a equipe de mídia já está a postos para pegar a sua pergunta, lançar aqui para a gente responder. E Quanto outra, para você, assim, que está assistindo a live, a gente tem uma surpresa muito especial. Isso. Vou até Tá? A tomar gente um vai suco. falar daqui a pouco. Mas assim, se você quer que uma mulher também participe dessa surpresa e possa ser abençoada e quer ser um fator para abençoar essa mulher, manda de novo o link lá, porque no final dessa live a gente vai soltar uma bomba assim, surreal. Então, se você quiser participar, você tem que ver. Então, vai lá, manda para uma mulher. Eu já ia falar, mas não vou falar, porque quanto mais a gente enrola, entendeu? Mais vocês ficam aí curiosa, porque eu sou assim. Então, assim, manda sua pergunta, mas chama mais alguém. Eu já estava mandando para 500 mil. A nossa assistente de telemarketing está nos entrevistando, aí não tem como ela mandar o link. Então você vai lá e manda o Façam link. a minha função aí. Que Deus abençoe vocês. Um incentivo, pastora, para essas mulheres, que aí depois a gente vai para a surpresa mesmo, né? A bomba é coisa boa, tá, gente? Um incentivo. Busque a Deus. Não espere a catástrofe acontecer na sua casa, não espere a doença abrir a porta da sua casa e contaminar todo mundo. Busque a Deus agora. Uma outra coisa, pare de procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois o que você pode fazer hoje. Para de procrastinar. A procrastinação, para mim, é a doença do ser humano. Sabe? Porque impede de você viver os sonhos de Deus. Impede você realizar os sonhos que você tem, pessoal, e os sonhos que Deus tem para você, sonhos da sua família. Então, busque a Deus, pare de procrastinar, seja fiel ao Senhor e honre. Honre. Independente de quem seja, honre. Desde que essa pessoa não vá contra os princípios da palavra de Deus, honre, porque a honra atrai o favor de Deus, tá bom? Então, busque ao Senhor, pare de procrastinar e seja uma pessoa que honre. Aí você vai ver uma leoa preparada para caçar, cuidar e proteger. Uau. Eita, Ana Briere. não tinha papel para anotar, vou ter que ver a live de novo, entendeu? Para anotar o que ela falou. Mas assim, complementando... o diretor está falando do nosso ponto aqui, tá? E a gente perde o foco, sim. Mas, complementando o que a pastora falou, começa. Porque, assim, se você honrar a Deus, honrar a sua igreja local, que é importante, porque sem uma igreja local, sem uma comunidade de fé, sem estar junto com pessoas que creem em Jesus, então, você não consegue. Vai por mim. Eu quebrei a cabeça, você não consegue sozinho. Então, começa. Né? Eu acredito assim, uma coisa, eu pego muito a história de Samuel. Deus estava ali chamando Samuel, e aí Samuel não sabia o que ele tinha que fazer, ele foi lá, perguntou para o profeta, e o profeta falou bem assim, fala para essa voz que você está ouvindo, fala que o teu servo ouve. Então Samuel, ele levantou e falou o que ele tinha que fazer e fez. E aí dali para lá, Deus começou a falar com ele assim, gente, Samuel foi o profeta, começou uma escola de profetas, o cara não parou. Por quê? Porque ele... pediu conselhos para quem ele sabia que podia dar conselhos. Então, tenha mulheres ao seu lado que vão te aconselhar à luz da palavra. Eu tenho essa sorte. A Mônica falou até... porque, às vezes, as pessoas acham porque são mais velhas ou porque são casadas, porque é o que mais pega, né? Porque são casadas. Tadinha, ela ouve umas coisas assim. Eu sou tratada, gente. Mas, assim, o que curou a minha alma e me fez me levantar para ser um pouquinho do que eu sou hoje foi andar com mulheres que me incentivavam. Então, eu tinha... pessoas de confiança que me empurravam e me empurram até hoje para viver isso. Então, eu só me levantei e comecei porque eu fui empurrada por elas e fui empurrada pelo Senhor. Porque eu honrei ao Senhor e, ao mesmo tempo, eu tenho amizade mesmo, tá? Porque, às vezes, a gente fala que muita coisa é amizade aí, mas nem tudo é amizade. Mas eu tenho amigas que me empurram para viver isso. Então, como mulher, você precisa de amigas para te empurrar para viver aquilo que Deus tem para você e honrar a Deus acima de tudo. Gente, esse combo, eu te garanto, ninguém mais te para. É melhor do que X tudo e Coca-Cola, né? É, verdade. Chegou pergunta. Era Eita. isso. Quero saber se o Empowered pode trabalhar com homens. A pergunta é da minha filha, olha. Flávia Cristina.
Então, Flávia, o Empowered, ele é um ministério feminino, ele trabalha com mulheres. Aqui na igreja nós temos os homens de honra, são homens que trabalham com, né, homens que trabalham com homens, lógico. Então, o Empowered de Mulheres, ele nasceu naquilo que eu já tinha falado, para cuidar das mulheres, para empoderar e ensinar essas mulheres a serem mulheres empoderadas no Espírito Santo. É lógico que, por exemplo, numa próxima live, se tiver, a gente pode destrinchar isso aí. Porque nós começamos o Empower de Mulheres, a primeira coisa foi tratando com o livro de Provérbios 31, que é ensinar a mulher a ser mulher. Porque hoje em dia, a mulher ela inverte as coisas dentro de casa. Ela quer sustentar a casa, ela quer mandar no marido, ela não quer mais ter a obrigação de cuidar, de amar e velar pelos filhos, né? Não estou dizendo que mulher não pode trabalhar, não é isso, até porque eu tenho minha profissão, cada uma das meninas aqui estudaram, tem a profissão delas, está todo mundo aqui nessa pandemia, né? Então fica complicado, mas cada uma de nós temos a nossa profissão aqui. Então não é o fato de você não trabalhar, mas é o fato de você se colocar no seu lugar. Então aqui a intenção é ajudar essas mulheres a serem mulheres empoderadas no Espírito Santo. Agora, com homens, existem os homens de honra, onde o líder desse ministério é o pastor Geraldo, meu amado marido. É isso aí. Aí se tiver, assim, eu suponho que, porque Flávia é evangelista, né? Provavelmente, talvez pense assim, trabalhar com alguém, chegar com a palavra e tudo, mas aí se tem essa pessoa, passa o contato do pastor Geraldo, né, dos homens aí da nossa casa, que aí eles acessam essa pessoa, né, e vão poder auxiliar da melhor forma. Mas olha que legal, só para complementar, né? A Flávia perguntou se a gente trabalha com homens, mas o Empower de Mulheres, ele nasceu, ele é sim um projeto para mulheres, mas a gente trabalha como igreja também. Né? Então, nós vivemos como igreja local, então, assim, o tempo todo a gente está falando lá no meio do Empower de Mulheres, de uma reunião ou de alguma coisa, sobre os homens, ou eles estão aqui servindo a gente, então, assim, nós temos esse privilégio de trabalhar como igreja local. Então, ou seja, homens, ou crianças, ou adolescentes, então a gente sabe que chegou para a gente, porque às vezes a gente é o primeiro contato, como talvez é no seu caso. Nós somos o primeiro contato, mas eu sei que tem gente que pode fazer esse trabalho de uma forma muito mais excelente do que talvez eu poderia, como mulher. Então eu vou lá e repasso, né? Exatamente. Então a gente tem esse privilégio, a gente trabalha junto, em todas as áreas. E até porque, quando Deus me trouxe a revelação de cuidar de mulheres, né, que eu estava dentro do ônibus, ele falou, vai chover na tua horta, mas quem vai preparar, né, a terra é o seu marido. Trabalho conjunto. Então, eu trabalho com ele. O ministério, eu tenho um ministério pastoral, nosso ministério pastoral, mas ele é o cabeça. Por exemplo, até mesmo para a promoção dessa live, eu tive que ter autorização dele. Se ele falasse não, não, a gente não ia fazer nada. A gente ia chorar. Né? Mas, por exemplo, se a gente entra dentro de uma casa onde a mulher está passando por problemas, que, no caso, o problema é com o sexo masculino, é lógico que esse contato nós vamos passar para o pastor Geraldo. Chegou outra. Giovana Coutinho. Qual o maior desafio dentro do Empower de Mulheres? Olha, o maior desafio dentro do Empower de Mulheres Assim eu não consigo responder. O maior, vou ser muito sincera. Gente, eu não consigo, assim, às vezes meu marido fala que eu estou dando muita curva nos negócios, mas eu não consigo ser, eu só consigo ser direta, eu vou ser muito direta com vocês. O maior desafio que a gente tem dentro do Empowered é ter mulheres que realmente se posicionem para poder ajudar. Poucas são as mulheres que saem para evangelizar. Vou dar um exemplo bacana. Nós dividimos aqui em pequenos grupos para poder fazer visitas. Se eu perguntar quantas equipes saíram para evangelizar, eu não vou ter uma resposta tão satisfatória no momento. Então, assim, quando diz respeito de pegar a mão e realmente vamos trabalhar, esse é o maior desafio. Mas isso não me faz desistir, porque eu também sou assim, né?
eu sou da estratégia, entendeu? Eu, assim, sou muito estrategista. O negócio da ação, eu preciso de uma evangelista. Né? E por isso que, por exemplo, o meu grupo é o grupo da Ana. Só que as bonitas foram fazer visita e não me chamaram. Olha isso. Tá Isso bom? é verdade, Viu, dona tá? Jennifer? Foram fazer visita Pega, e não me Jennifer. chamaram. E essa aqui é minha discípula, pior ainda. Né? E não me chamaram. Mas, por exemplo, toda a equipe tem uma evangelista, porque é a evangelista que puxa o bonde. Mas o nosso maior desafio realmente é as mulheres se juntarem como leoas mesmo. É lógico que eu vejo que a maioria estava dormindo e nós fomos despertados há pouco tempo. Então, a gente ainda está se espreguiçando para deixar os músculos bonitinhos, porque eu sei que quando esse bando começar a sair para caçar, minha filha, ninguém para a gente, não. Tá bom? Outra pergunta. Flávia Cristina. Flávia Cristina. Que Eu vou falar legal, só o seu nome Flavinha. toda hora. E com jovens? Que ela tinha perguntado antes, especificamente, né? Com o público masculino, né, com relação ao Empowered. Mesma Mas coisa. aí eu penso que Calma aí. com jovens em geral, né? Independente do sexo, é isso? Se você está perguntando sobre Ministério Jovem, não tem nada a ver com o Empower de Mulheres. Mas se você está falando de jovens que são meninas, todas podem fazer parte do Empower de Mulheres. E quando a gente fala em Empower de Mulheres, é toda pessoa que nasceu mulher. Seja ela 0 idade, seja ela 100 anos de idade. Nós vamos resgatar tanto uma pessoa de 30, 50, 60, 100 anos, quanto uma de 10, de 12, de 15, de 20. Não tem idade. Agora, Ministério Jovem é outra E conversa. tem um trabalho com tá? jovens. É outra Né? conversa. Que aí já é outro. Mas acho Não. que entra na mesma coisa. Se você é a ponte para aquele jovem, para aquele adolescente, se for mulher, tem o Empower de Mulheres e tem o Cultura Fire. Então, tem duas coisas para você jogar assim, essa jovem, adolescente, para lá. A mesma coisa os meninos, os jovens. Tem os homens de honra, tem o Cultura Fire, tem uma igreja, tem a célula. Então, assim, o que não falta, se você é essa ponte, glória a Deus. Então, você já sabe que, tipo assim, como igreja, para onde eu vou? Aí você manda um WhatsApp, você entra em contato, você faz essa ligação. E aí, por exemplo, se for um menino, se for um jovem menino, você entrou lá no Homens de Honra e aí pegou contato do pastor Geraldo. Ou vou tirar um pouquinho, pastor. Você pegou do Edilton. E aí, Edilton, aí você fez essa ligação, apresentou os dois, aí você sai, entendeu? E deixa os dois trabalharem juntos. Porque acho que é isso como igreja. Seja com jovem, com adolescente, com criança, E com aí mulher. ele direciona para cultura e tal, né? Calma aí. O que eu acho assim, interessante é nós, mulheres, entendermos o seguinte. Existem ministérios dentro da igreja. Existe o Ministério de Mulheres, que é o Empowered, e quando eu falo mulheres, é de todas as idades. Existe o Ministério de Homens, que é Homens de Honra, que também é de todas as idades. Existe o Cultura Fire, que é um ministério de jovens, que é o quê? É de 17 a 16 até os 20, até 30 anos, vamos dizer assim. E tem os adolescentes, que é de... É de 16 para baixo, até acho que é de 10 a 16 anos. Gente, conta Então, não é existem comigo. ministérios. E, por exemplo, a Ana, ela é líder do Ministério de Adolescentes e Ministério de Jovens, por enquanto, tá? Porque Deus vai levantar pessoas para poder ajudar nesse Estamos barco aí. orando. Então, quando a gente conhece os ministérios da igreja, fica mais fácil direcionar essas pessoas. Já direto para aquela. Porque, dependendo do assunto, se é um assunto para tratar na vida espiritual, libertação, a gente entra como Empower de Mulheres. Mas se é para essa pessoa conhecer, se inteirar, a gente Cultura encaminha. Fire. Mas uma coisa interessante se essa pessoa vem, está sendo tratada, vamos supor, por mim e por Mônica, uma vez tratada, a gente automaticamente já encaixa ela no Cultura Fire ou encaixa ela no Ministério de Adolescentes. É muito automático. Chegou aqui para a Sim, mulher sim. cuidar, a gente já encaixa dentro do ministério. Naturalmente. Chegou nos Homens de Honra e é um jovem, vai começar a caminhar com os Homens de Honra, mas o pastor ou o cristiano já vão encaminhar esse jovem rapaz, para o Cultura Fire. Então, é a gente saber como funciona
os ministérios da igreja, porque nós somos um corpo e a gente está interligado. Então, uma coisa depende da outra. É isso aí. Olha, tem uma maçãzinha lá em Portugal assistindo Ai, nós, linda! Bruna Roriz. Beijo, gata. Morro de saudade. Muita Saudades, saudade. tá, Eu já Bruna? falei para ela vir embora para a gente tomar um açaí, ela não vem. Então, gente, foi isso. Vou guardar aqui minhas notas. Foi muito bom estar com vocês aqui, não só por causa do suco, entendeu? Mas porque a gente relembra, é tão gostoso, né? São histórias que nós três vivenciamos juntas e com outras, né, mulheres e tal. Mas aí quando volta a falar, tanto a gente se reporta lá para aquelas situações como as promessas de Deus são renovadas na mente, né? E isso nos traz mais esperança, mais motivação e que todas vocês possam, assim, com as informações que foram dadas, relembra também. Começa a lembrar, como a Ana falou, em qual momento, nesses anos, você, né, pulou nesse... ou surgiu, não sei, se você estava no mar, à deriva, e a gente passou com esse barco e te recolheu. Enfim, como você chegou? Qual era a sua situação? Como está hoje? Se está nessa situação que a pastora falou, ainda, né, que nós estamos sendo despertadas, então ainda está se esticando e tal. Mas a gente, tudo tem um período de tempo. Abri os olhos, me espreguiço, começo a levantar e ando. Né? Eu não vou ficar sempre só abrindo os olhos. Não faz nem sentido, né? E é isso, assim. Agora, olha o babado. É a surpresa, a Vou até me bomba. arrumar na cadeira. Joga, Ana. Olha só, presta atenção. E você que estava aqui desde o começo, ou chegou no meio da live, ou chegou agora no final, né? Copo, milagre, gente. Vocês nem viram o milagre acontecendo do copo aqui que estava Meu vazio. copo ficou encheu, estava vazio, ó. Se você viu, assim, bota o zoinho lá no comentário. Mas nós temos o Instagram do Empower de Mulheres, onde a gente posta alguns conteúdos. Em breve você vai ver vídeo também, para as leoas, assim, se levantarem mais ainda. E não são nossos não, tá? São de vocês. E hoje a gente tem, assim, o de repente de Deus, né? Nossa pastora mandou uma mensagem lá na nossa equipe do staff do Empower e falou, Deus me incomodou e vou fazer. A gente faz assim, no ao vivo mesmo. E aí, se você não gosta de ler, é uma ótima oportunidade para você começar a ler. Mas se você gosta de ler, é uma oportunidade ainda melhor. O que você vai fazer? Você vai lá no Instagram do Empower de Mulheres. Eu nem sei se tem um arroba aí, mas enfim, né? Tem? Ó, o ponto aqui. Aí você vai fazer o quê? Ó, olha que legal. Você vai tirar print. Segura aí, Mônica. Faz a garota propaganda. Você vai tirar print da gente aqui, se mexendo assim mesmo. Você vai mandar lá no direct do Empower de Mulheres, porque depois a gente vai postar uma foto bonitinha. Calma, a gente vai postar uma foto lá bonitinho. Você vai postar um stories que você está assistindo a gente agora. Vai marcar o Empower de Mulheres. Aí nós vamos postar uma foto lindas e maravilhosas com esse cenário. Olha, gente, que incrível. Tá? A equipe do cenário arrasou. Parabéns, ficou lindo. Você vai Gente. ir lá na nossa foto, que vai estar lá daqui a pouco, e você vai comentar bem assim, choveu na minha horta. Que aí eu sei que você viu, tá? Você vai comentar, choveu na minha horta, e vai marcar 2 amigas. E aí, durante a semana, nós vamos sortear esse livro, que vai ser higienizado. É do Luciano tudo Subirá, bonitinho. gente. Luciano Subirá, gente. E uma questão de honra. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, do que a gente tem construído como Empower de Mulheres. Assim, eu já li o livro, tá? Então, assim, entra na área financeira, tá? Uma questão de honra aqui. Porque, né? Enfim, faz parte e é importante, tão importante quanto. Jesus já advertiu a gente sobre isso. Então, assim, tira print da gente, marca lá no seu stories, marca o Empower de Mulheres. E depois você vai lá na nossa foto e comenta. Choveu na minha horta. Que aí eu sei que você, assim, você estava vendo a gente até agora, assim, firme e forte, nos honrando.
E é isso. Durante a semana a gente vai descobrir quem foi. Nós vamos conferir tudo que a Ana disse, tá? Tem que ter postado a foto no seu story, Sim, nos seus marcado a stories. gente. Marcar o Empower de Mulheres. É direct também? É porque vai aparecer lá no direct. Ah, fica tá. tranquila. É nos seus stories. Aí tem que marcar o Empower de Mulheres, porque senão não chega no nosso direct, tá? Então, tira print. Nós vamos fazer uma pose aqui para vocês tirarem um print bonitinho com um livro. Com um livro, né, gente? Porque vai ganhar. Né? E comentar na foto, tá? Bonitinho que vai ser. Marca, como é? Choveu, que é? Choveu na minha Choveu na horta. minha horta. E marca duas amigas. Vai lá, gente. Tira print agora, hein? Não vai ficar aqui a live e terminar essa live assim, né, gente? Oh, Deus. A gente é assim, gente. Entendeu? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Aí, que sorte de vocês. Vão poder assistir depois e pegar de novo o momento. Você dá pausa assim, bonitinho, né? Porque, por favor, a gente posta a Ah, gente no stories bonita também. Outra coisa, a gente não É. vamos enviar para lugar nenhum, tá? Você tem que vir retirar o seu prêmio aqui no templo. Tá? Quem ganhar aí, entre em contato com a Ana É bom que já recebe e uma vem oração, tá? tirar, e vem tirar aqui no templo. E é isso. Muito obrigada, meninas. Pastora Catiane, Ana nada. Brier. É sempre um prazer estar com vocês, brincar com vocês, ficar com vocês. Vocês são incríveis e eu espero assim que muitos e muitos anos até Jesus voltar nós possamos caminhar juntas, ainda que a Ana, né, seja levada para outro país, mas Quem sabe Entendeu? Londres. Quem sabe, né? Não é. exatamente o país. eu sei que eu não vou para outro país. Eu sei. Mas isso não, ela não vai visitar, né? No caso dela, né? Mas eu não Ela vou. dando spoiler, você tá Eu curiosa, posso ir um dia você vai visitá-la, descobrir. né? Mas aí que seja assim, que a gente esteja juntas. Então, que nós que já estamos nos despertando, despertemos outras mulheres, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês compartilhem, comentem. Curtam, porque não adianta só você assistir e não curtir, não adianta você assistir e não se inscrever no canal da igreja, né? Por favor, né, gente? Tá bom? Lembrando que hoje é sábado? Amanhã às 19h30. Já está na estreia? Já está lá, ó. Bota Quando o você sininho. sair aqui, você entra lá, ativa o sininho para amanhã, 19h30, culto de celebração, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço, um beijo, tchau. Agora nós vamos tomar o suco, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.